dia, bom dia, bom dia. O texto de hoje está no livro de Esté, capítulo 2, versículos de 5 a 9. O título do devocional de hoje é assim, ó. Oportunidades surgirão mesmo sem você estar preparada para elas. Às vezes a gente acha que precisa se preparar para as oportunidades, às vezes a gente acha que as coisas só vão acontecer na nossa vida quando a gente de fato estiver pronto, e não é assim. Muitas vezes a oportunidade vai estar na nossa porta pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e a gente mais uma vez, muitas vezes, vai estar pensando o quê? Eu vou esperar, né? Isso aqui acontecer, aquilo ali acontecer, quando na verdade Deus já está dizendo assim, você vai se preparar durante, não antes. Então eu quero que você aceite essa oportunidade. A gente não sabe. E aí eu quero trazer um pouquinho através da vida da Esté, é exatamente esse momento em que a gente vai perceber que nem sempre as coisas vão surgir na nossa vida quando tiver tudo no scriptzinho, tudo arrumadinho. Não, às vezes as coisas vão acontecer quando a gente não estiver nem imaginando. E aí é onde a gente tem que agarrar e de fato aproveitar as coisas, tá bom? Que Deus abençoe você, que você consiga abrir sua mente e seu coração para receber a porção da palavra dele nessa manhã. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pelo sol, obrigada pela chuva, obrigada pela natureza, obrigada pela nossa casa, obrigada por tudo que o Senhor nos concede, por todas as bênçãos, pela tua provisão. Obrigada porque o Senhor supre as nossas necessidades e porque o Senhor tira de fato de nós tudo aquilo que não nos acrescenta e coloca em nosso caminho aquilo que de fato está no teu coração. A primeira coisa que eu quero, Senhor, nesse momento é te pedir que o Senhor eduque a nossa visão. Eduque a nossa visão para que a gente consiga enxergar aquilo que a nossa carne, que a nossa razão ou que a nossa emoção não consegue ver, mas que a gente consiga de fato estar alinhadas cada dia mais aos teus planos, alinhadas aos teus sonhos, e que consigamos com isso crescer e alcançar voos altíssimos. Perdoa-nos, ajuda-nos a não desviarmos dos teus planos, dos teus caminhos, mas a estarmos cada dia mais firmes e fortes em ti. Essa é a minha oração. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim, ó. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esté, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esté. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esté e as empregadas nos melhores quartos do harém. Eu vou explicar rapidinho para você que talvez está chegando agora e não faz ideia do que é Esté, de que história é essa, enfim. Bem, havia naquela época um rei, tá? E esse rei tinha sido, como é que eu posso dizer? Esse rei tinha sido desonrado, tá? Era o rei Xerxes e ele havia sido desonrado pela sua rainha na época, a Vasti, né? Eu estou encurtando a história, mas só para vocês entenderem. Ela faltou com respeito com o rei, ela não obedeceu o decreto do rei, e ali era um absurdo, e ela foi destronada, vamos dizer assim, a Vasti. Com isso, ficou livre a vaga da Vasti, e aí houve uma grande mobilização para a eleição, entre aspas, tá? Que não era a eleição, aí era como se fosse um concurso onde o rei escolheria, só para vocês entenderem, da nova rainha. E foi quando houve então essa, entre aspas, seleção das mulheres da região, né, de Suzã. Na verdade, essas mulheres, elas tinham alguns pré-requisitos, né? Elas tinham que ser muito bonitas, elas tinham que ser virgens e terem outros atributos, tá certo? E nessa peregrinação, em busca dessas mulheres, para que pudessem participar de todo esse processo, para que o rei escolhesse a nova rainha, havia Esté. E um dos seus empregados, na verdade, um dos empregados do rei Xerxes, que tinha ido em busca dessas mulheres, se agraciou, se agradou de Esté.
Mas vamos pensar na rotina de Esther, tá? Vamos pensar na vida de Esther. Esther era uma mulher bonita, formosa, inteligente, sábia. Isso a gente vai perceber ao longo dos devocionais. Mas até então, hoje, nesta segunda-feira, nesse trecho do devocional, a gente não tem essas certezas. Mas diz a Bíblia que ela era muito formosa, uma moça bonita e formosa, tá? O que é interessante a gente observar e a gente imaginar é a vida de Esther. Esther era uma mulher órfã de pai e de mãe, uma mulher que foi criada pelo seu primo, que o tinha como um pai, né, o Mordecai, uma mulher que certamente poderia questionar muitas vezes as suas habilidades, as suas competências, as suas a sua realidade, né? Ela poderia talvez, isso a Bíblia não diz, eu estou supondo, ela poderia se achar pouca coisa, talvez ou não, mas diante do cenário da vida dela, diante, né, da ausência dos pais, da criação de um primo e de outras coisas que ela poderia sofrer, ela poderia se sentir menor. Mas vamos supor que ela também não se sentisse menor, que ela fosse uma mulher completamente bem resolvida, que ela entendesse que aquilo aconteceria com qualquer outra pessoa mais cedo ou mais tarde, perder os pais, e que ela tinha outras coisas para focar naquele momento. A gente não sabe qual era o emocional de Esther. Se ela era uma mulher estudada, se ela não era, se ela era completamente preparada, se ela não era, se ela era equilibrada, se ela não era. Ou seja, nós não sabemos se Esther era uma mulher pronta. Se ela era uma mulher preparada, nós não sabemos disso, mas nós sabemos que quando chegou na casa de Esther, na realidade de Esther, no dia a dia de Esther, naquele momento da vida de Esther, a oportunidade dela se unir a outras mulheres, ela se juntar, não se unir, que não havia uma unidade, mas se juntar a outras mulheres para concorrer, entre aspas, o trono real, ela certamente não disse assim, ok, eu vou porque eu estou prontíssima, inclusive eu me preparei a vida toda para isso e chegou o meu momento. Obviamente que Esther não pensou isso. Esther pensou o quê? Esther pensou, possivelmente, que ali ela simplesmente tinha que ir, porque o empregado do rei gostou dela, ela tinha que obedecer. E ela foi. Só que muitas vezes a gente não percebe que coisas na nossa vida vão surgir, vão acontecer sem a gente estar preparada, independentemente do nosso estado emocional, independentemente do nosso estado financeiro, porque às vezes a gente acha que as oportunidades na nossa vida só vão surgir quando a gente tiver concluído o nosso MBA, ou quando a gente já tiver com todas as nossas dívidas pagas, ou quando a gente tiver já com aquela cura do passado, aquela ferida completamente sarada. E não, às vezes oportunidades na nossa vida vão surgir quando a gente estiver vivendo a rotina como se não tivesse nada pra gente. Às vezes as oportunidades vão surgir na nossa vida como se a vida fosse assim, dia a dia, rotina, deixa a vida me levar. Às vezes é assim. A Bíblia diz que Mordecai havia adotado Esté, que eles viviam em Suzã e que ela estava, né, tipo assim, vivendo aquela vida ali. Não tinha nada extraordinário, porque se tivesse a Bíblia traria. Então nós entendemos que nesse momento Esté estava apenas vivendo a vida dela. Às vezes você está apenas vivendo a sua vida e coisas vão acontecer sem você estar preparada. E eu não falo só coisas boas, eu falo coisas ruins. E aí a gente diz, mas meu Deus, logo isso está acontecendo comigo e eu não estou pronto, nem me curei daquele problema e já vem esse, porque infelizmente a nossa vida é assim. Mas o que nós precisamos entender é que nós não estaremos preparadas para tudo que vai nos acontecer, mas Deus nos preparará no processo, porque quando Ele nos chama para algo que está no coração dele, Ele cuida do resto. Às vezes a gente acha que Deus está olhando para a gente e está dizendo assim, eu acho que aqui ela ainda precisa disso, disso, e aí depois disso tudo é que eu vou fazer tal coisa na vida dela. Veja, isso pode acontecer. Eu acredito que Deus prepara antes também, mas Ele também prepara durante. Cada uma de nós temos um propósito dentro do coração de Deus. Cada uma de nós temos uma história escrita por Ele. E talvez, não estou dizendo que é, mas talvez a sua história seja uma história escrita por Deus. Porém, nessa história, Ele pode querer te colocar em cenários que você vai se preparar durante e não antes. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos nos preparar durante. Esté foi preparada durante.
Deus tinha planos na vida de Esther, planos grandes, planos extraordinários, planos de libertação, planos de crescimento, planos de honra, mas Esther era só uma órfã criada por um primo que vivia a vidinha dela e Deus fez com que achassem aquela mulher e da forma como ela estava, ela simplesmente foi e ela foi preparada no processo. Então, talvez hoje você precise ouvir isso, porque eu de fato não sei o que vai acontecer na sua vida essa semana, mas eu sei que muitas coisas que vão acontecer na sua vida acontecerão sem você estar preparado ou esperando por elas, mas Deus vai te preparar e vai te capacitar no processo. Tá certo? Então, se você aí está passando por uma situação difícil e está questionando muitas vezes o porquê Deus permitiu, saiba que você não está passando por acaso e que se te falta força para suportar isso, tenha certeza que Deus há de te dar no processo. Se você está passando por uma fase de escolha, de decisão, de oportunidade, que talvez você tenha medo porque acha que não é, porque você não tem dinheiro, porque você não tem estudo, porque você não tem apoio, porque saiba que se essa oportunidade está batendo na sua porta e você tem a paz em Deus de que é para você, clareza, segurança, se você tem nele, apesar de não ter recursos, apesar de não ter outros atributos humanos, mas dentro de você, você carrega, pela intimidade que você tem com Deus, a certeza de que Ele está nesse negócio, creia que Ele há de te preparar no processo. Não deixe oportunidades passarem na sua vida, oportunidades que de fato nitidamente são dadas por Deus, porque você se acha incapaz ou porque você acha que não está apto ou preparada para tal, porque muitas vezes Deus há de te dar a preparação no processo. Amém? Que Deus te abençoe muito nessa manhã, que você pegue essa palavra e que você leve por toda a sua vida e por toda a sua jornada e principalmente essa semana, tá? Que Ele faça você enxergar através da vida de Esté, que nem sempre você estará preparada, mas oportunidades extraordinárias surgirão na sutileza da sua rotina e Deus há de te preparar no processo. Amém? Fica com Deus, uma excelente segunda-feira. Beijo grande. Manda esse áudio para suas amigas, né? Vamos dividir essa palavra. Vamos trazer um bando de mulher bonita, apta para a jornada, ou mulheres que estão assim enfraquecidas espiritualmente, mulheres fortes, mulheres que estejam passando por momentos de fragilidade, mulheres com autoestima alta, mulheres que estão com autoestima baixa, não me importa. Eu quero mulheres que carreguem dentro de si aquela beleza colocada por Deus, aquela beleza que ultrapassa a aparência, aquela beleza que ultrapassa qualquer tipo de estereótipo humano, mas aquela beleza dada pelo Senhor. Eu quero essas mulheres aqui, eu quero essas mulheres que querem reconstruir essa beleza, eu quero essas mulheres que querem reconstruir essa identidade, tá? Então vamos espalhar muito, muito, muito esses conteúdos para muitas mulheres. Eu creio que Deus há de falar ao nosso coração nessa manhã, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, boa segunda.